Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Tenho certeza, sei muito bem disso, que tem muito vascaíno que ainda não quer ouvir falar de Vasco nesse momento. Mas para aqueles que querem trocar uma ideia, a gente vai resenhar aqui um pouquinho. O momento é complicado, o momento é difícil, uma eliminação que dói bastante, mas a vida tem que continuar. Nosso Vascão tem aí um jogo difícil no domingo e tem todo um Brasileirão aí pra gente ser competitivo, que é o que todo vascaíno quer, família. E para isso vamos resenhar o seguinte, vamos falar aqui sobre reforços, 3 nomes pra gente trocar uma ideia aí, e também teve 3 jornalistas aí que flutuaram aí por esse universo de Vasco nesse momento. O Dandan, que defendeu aí o Pedro Raul, quero saber se vocês concordam com a opinião aqui do narrador. Teve o Lino também hoje lá no Seleção Sport TV, criticando aí, críticas duríssimas a 777 pelo aumento do ingresso no jogo de ontem, um jogo decisivo, e também o Vitor Sérgio Rodrigues lá no De Placa, né, falando aí que o vascaíno precisa acordar em relação a essa SAF. Família vascaína, então uma resenha boa, quero a sua opinião. Vamos começar falando aí do Pedro Raul, e eu acho que é um momento complicado, né, pra gente falar sobre isso agora. Eu até me recordo, quando eu puxei aqui, renova ou não renova com o Nenê, e eu puxei esse papo aqui naquele momento que o Nenê tinha dado assistência contra o Botafogo, o Nenê tinha feito um golaço contra o Trem. Eu tenho certeza, cara, que lá, eu posso te dizer que de 100 vascaínos que colocaram a opinião aqui no canal, 95 falou, renova com o Nenê. Talvez se eu fizesse essa pesquisa agora, muita gente falaria aqui, Thiago, não dá. Nenê sentiu aí contra o Flamengo, nos jogos que ele entrou, não consegue acompanhar o ritmo. Ontem também não somou bastante ali durante o tempo que entrou no pênalti. Pô, Nenê é fantástico, né? Tem personalidade, tecnicamente é um cara fantástico, mas que fisicamente já deixa a desejar. Então você corajoso, e eu quero ver a sua opinião, o que você acha do Pedro Raul, porque o Dandan disse isso aqui, ó, tá na tela. Pedro Raul é um baita centroavante, um dos melhores do Brasil. Acho que vai fazer um grande Brasileirão. Essa pressão só atrapalha, tá aí, e a torcida do Vasco tá muito indignada aí com o Pedro Raul. Vou te falar que hoje eu também tô. Foi um pênalti muito mal batido. Durante o jogo ali também, cara, me incomodou um lance que o Alex Teixeira chega na ponta e o Pedro Raul tenta um voleio. Cara, aí eu falei assim, porra, mas o Pedro Raul também não se ajuda, né, cara? Apesar que eu gosto dele, acho que ele tá ajudando, acho que ele vem fazendo boas atuações. Contra o Flamengo, as 2 partidas, eu, Thiago, achei que ele foi muito bem, né? Não fez gol, perdeu pênalti, mas é um cara participativo, que faz capa do Batman, deu assistência pro Alex Teixeira, tá sempre se movimentando, não se esconde do jogo, então eu vinha gostando do Pedro Raul. Mas esse voleio aí que ele deu, cara, eu falei assim, cara, não é o momento. A fase não tá pra isso, né, cara? Pô, chama na caixa, tenta fazer o pivô, tenta um domínio, um lance mais simples, e o pênalti nem se fala, né, cara? Eu acho que ele tinha que acertar o gol. Acerta o gol, irmão. Dá dificuldade pro goleiro, escolhe um canto e bate firme, mas o que você fez ali foi realmente coisa de peladeiro. Mas eu, Thiago, mesmo com tudo isso que eu pontuei aqui, acho sim que o Pedro Raul vai ser um cara importante no decorrer aí do Brasileirão, nessa competição. Gosto do jogador, acho que tá vivendo aí um momento conturbado com a torcida, pela perda dos pênaltis. Até tava vendo aqui as estatísticas, né? Pelo Goiás e pelo Botafogo, o Pedro Raul não tinha perdido um pênalti, pode estar sentindo aí a pressão, a camisa, o momento, mas eu confio no jogador, acho que é início de trabalho e ele vai vingar sim, família vascaína. Pelo menos aqui a minha opinião, quero saber a sua. Não me xinga não, pelo amor de Deus, só uma opinião aí. Vamos ver se vocês confiam ainda no Pedro Raul ou o Vasco tem que focar em trazer um centroavante para ser titular no lugar do Pedro Raul, porque esse é um gancho já aqui pra gente trocar uma ideia sobre os reforços, né? Tá na tela para vocês a notícia aí, ó, do Atenção Vascaínos, que o Vasco estaria negociando com Campuzano e também com o Sacha. Inclusive, essa informação aqui do Campuzano,
a galera lá do Instagram, Explosão Vascaína, uma galera show de bola, faz um trabalho de notícias do Vasco, tá sempre me marcando lá, me atualizando também sobre as informações do Vasco. Mais uma vez eles me marcaram, porque eles entraram em contato, quem não segue lá, Explosão Vascaína, segue lá no Instagram, eles me marcaram, entraram em contato com um jornalista argentino, falou que o Vasco tá sim negociando com esse volante, o time lá da Turquia deve um dinheiro pro Boca Juniors, o Vasco quer acertar essa situação e é um jogador que sim, pode vestir a camisa do Vasco. Internacional também é um outro time aqui no Brasil que está interessado nesse jogador. Informação das características do jogador que o jornalista lá deu também. É um 5, é um volante, é um pitbull, tem boa técnica, sabe sair jogando, mas a principal função dele é a marcação. E o Vasco necessita sim de um jogador nessa função, porque nesse momento só tem o Rodrigo. O Barbieri vem insistindo aí com o Andrei, que eu acho um erro, porque não deu certo. Ele até falou na coletiva, ele joga na seleção, ele jogou ali, beleza, você testou, não deu certo, troca. Não deu certo o Andrei ali, então você deveria trocar. Então o Vasco está atrás desse jogador. Sacha também é o nome, segundo as informações, o Vasco está encaminhando essa contratação aí, tá bem adiantado a negociação, né, família vascaína. E aí, até falei sobre isso lá na live de pré-jogo, no jogo contra o ABC. Me deixa aí a sua opinião sobre o Sacha aí nos comentários, se você gosta desse jogador. É um cara, a gente pode dizer que nunca conseguiu se firmar de fato como titular em um time, né? Mas ele sempre fez os golzinhos dele, né? Lá no Internacional, no Santos também foi muito bem, tanto que o Sampaoli trabalhou com ele lá, e aí o Sampaoli leva ele pro Atlético Mineiro. Então é um cara que tecnicamente é interessante, é bom jogador, sabe fazer gol. Agora não é um jogador para chegar e ser titular do Vasco. Por exemplo, aí o Pedro Raul vivendo um momento ruim, conturbado, se essa pressão realmente afetar a cabeça do cara, não sei se é um jogador aí que possa substituir o Pedro Raul por tanto tempo. É um jogador para entrar aqui, ali, 3 partidas, entrar no decorrer do jogo, vai ajudar. Mas não sei se segura a bronca aí para ser titular do Vasco, não. E agora há pouco também surgiu a informação, e isso aqui me incomoda demais. Tomara que, porra, o Vasco nem cogita esse jogador aqui. Não sei se o Barbieri trabalhou na base com ele na época lá dos Mulambo, né? Mas tá na tela para vocês, ó. Matheus Sávio, do Kashima Reysol, foi oferecido ao Vasco, né? Um meia armador. Essa informação aqui é do Nils Almirante. Deixa eu ver aqui, Twitter. É isso, a Arena Cruz Maltina também deu essa informação. Matheus Sávio, teria sido oferecido ao Vasco e o nome já está na mão do Paulo Brax. Pelo amor de Deus, nem pensar, Jesus amado, é bola fraquíssima. O Vasco, se a gente tem que tirar algum ensinamento do jogo de ontem, se tem algum, na verdade tem vários, né? E esse é o principal. O Vasco precisa de um camisa 10, isso é fato. Isso é pra ontem, isso é urgente. É um cara que tecnicamente chegue pra agregar assim. Não um jogador desse aqui que a gente não sabe, que é horroroso, é fraco, não jogou no Flamengo direito, só rodou pro time pequeno. É limitadíssimo, não dá. Jogador fraco não dá nesse momento. O Vasco tem que trazer um 10 ou um meio armador que possa ajudar, possa somar, possa ajudar o Barbieri. Até, cara, a gente tem aí as críticas ao Barbieri, que eu também tenho. Até o fato dele pegar ali o Marlon Gomes e deslocar pra beirada de campo, poderia usar aqui o Marlon Gomes no meio. Se você não tem, porra, inventa ali, eu testo o Marlon Gomes ali, já que Jair e Andrei não deu certo. Então o Vasco não tem esse jogador, esse meio armador, que pode estar prejudicando também a maneira de jogar do Maurício Barbieri. Porque lá no RB Bragantino a gente viu o melhor momento do Barbieri, ele tinha um Claudinho flutuando ali, então ele gosta desse cara, ele pede esse cara, porque é assim que ele gosta de jogar. Então tem que chegar o mais rápido possível, mas pelo amor de Deus também, Barbieri. Agora, contra o Flamengo, testa o Marlon Gomes ali, joga com o Eric Marcos abertos aqui, vamos tentar outra coisa diferente, irmão. Pelo amor de Deus. Mas é isso, família, esses são os nomes aí de possíveis reforços do Vasco. Campuzano, Sacha pode estar chegando, mas Matheus Sávio, pelo amor de Deus, que não passe nem na porta de São Januário. E aí, pra gente estar finalizando o nosso vídeo, quero trazer aqui a opinião de 2 jornalistas na família vascaína. A primeira aqui eu vou trazer a do Vitor Sérgio Rodrigues, que meio disse o seguinte, posso resumir: acorda, vascaíno, que a SAF não vai te dar título nesse primeiro momento. Vamos lá. De todos os clubes entenderam. Meu time virou SAF, ele virou o Chelsea. E não é isso que vai acontecer. O Vasco virou SAF com um objetivo: não acabar. Depois que não acabar, já estiver fora do caminho, aí você vai tentar voltar a ser campeão. Perfeito. O entendimento tem que ser esse. É duro eu estar aqui para falar isso, mas eu não tenho compromisso para falar o que você quer ouvir. Eu falo o que tem que ser acontecido. O Vasco não virou SAF para ganhar título. Ele virou para não acabar. Depois que não acabar e estiver fora do circuito, falar assim, ó,
não tem mais risco de acabar, agora vamos pensar em ganhar título. Vale para o Bahia, vale para as outras. Se, por exemplo, o Atlético Paranaense virar SAF, aí não é isso. Porque o Atlético Paranaense não corre risco de acabar. Se o Atlético Paranaense virar SAF, ele vira para ganhar título. Porque a casa já está arrumada. O Vasco tem que ser campeão esse ano. Não tem. E não vai ser. É isso. É que o torcedor, e também não tem nenhum problema com isso, o torcedor ele é passional. Ele acha que o time dele vai ganhar, ser campeão do mundo no ano que vem. Pode achar. Mas aí ele tá dando um passo firme rumo à frustração. Exatamente. E talvez atrapalhar o trabalho. É isso. Cara, é até complicado, né? A gente que grava conteúdo aqui, a galera talvez não lê todos os comentários, mas hoje até fui ofendido, né? Fui chamado de Nutella e me mandaram tomar. É isso. É foda, velho. Mas assim, cara, eu acho interessante porque, assim, eu analiso o futebol do Vasco nesse momento e nunca fui aquele torcedor que acha que o Vasco vai ser campeão. Continuo achando sim, mesmo com a vergonha, como o vexame de ontem, que o Vasco pode competir, que o Vasco pode surpreender ali na parte de cima da tabela. Acho sim, porque se você fazer assim, é um debate, o vídeo vai ficar longo, mas o ABC tem uma maneira de jogar que prejudica o Vasco. Vários times no Campeonato Brasileiro não vão jogar dessa forma, vão dar espaço para o Vasco, principalmente fora de casa, e o Vasco gosta de velocidade, né, de contra-atacar. Então, assim, precisa de opções, sempre pontuei isso aqui, precisa de reforços, mas não é um jogo que vai fazer terra arrasada e que o Vasco não presta pra nada. Continuo achando que o Vasco pode competir sim no Campeonato Brasileiro, e isso não é ser Nutella. Isso é um cara que eu vejo, que acompanhei o Vasco, tenho 31 anos, acompanhei o Vasco de lá pra cá, times horrorosos, times que... a gente pode dizer que representou a camisa 2011, 2012, e aqui eu acho que o Vasco tem o melhor elenco desde então. É um time que joga bola. Ontem não jogou, mas é um time que joga bola. Jogou contra o Fluminense, jogou contra o Botafogo, jogou contra o Flamengo, jogou com as suas falhas individuais também nesse primeiro confronto das semifinais. Não é um jogo que vai fazer eu fazer terra arrasada. Se quer me chamar de Nutella, me mandar tomar naquele lugar, faz parte, a minha opinião não vai agradar a todos, mas continuo achando que o Vasco pode competir, mas tem que trabalhar, tem que chegar a reforço. Então nunca fui o torcedor que achei que no primeiro ano da SAF as coisas, campeão, galáctico, nunca pensei dessa forma. Não sei se vocês também compartilham da mesma opinião que eu. E para finalizar o nosso vídeo, o Lino também falou aí sobre a 777, que teve uma participação na eliminação do Vasco. Segundo ele, se eles não entenderem o que é Vasco, essa parceria não vai dar certo. Vamos lá. Bateria, a ausência de torcidas organizadas, a ausência de ambiente e a criação de uma ideia de Vasco que vai dar errado se ela persistir. O Vasco não é um time para você elitizar arquibancada, para você aumentar ingresso. O Vasco é um time de mobilização e sem essa mobilização a conta vai ficar mais cara. Se não houver consciência do que é o Vasco, se os caras que estão lá da 777 não entenderem o que é o Vasco, esse negócio vai travar, não vai andar. E ontem o Vasco que perdeu era um Vasco irreconhecível. A gente está analisando o que a gente viu pela TV dentro de campo. Quem estava no estádio percebeu que não era a atmosfera de Vasco. Não era um jogo comum de Vasco. O Vasco não é aquilo. O Vasco é a atmosfera. O Vasco que subiu porque a torcida empurra. O Vasco que vai ficar vai ser o Vasco que a torcida empurrar. E o Vasco que crescer precisa disso tudo, porque senão não vai a lugar nenhum. Ontem desmobilizaram o Vasco. Parabéns ao ABC, a gente pode analisar. Uma bela equipe, fez uma Série C espetacular no ano passado. Acompanhei bem a Série C ano passado. A ABC tomou conta da Série C, com supremacia subiu. Vai chegar na Série B desse ano com grande chance de acesso. É um dos meus favoritos para acesso. Deve estar na primeira divisão no ano que vem. Aguardem o ABC, porque a estrutura do ABC é para isso. E o ABC não tem surpresa nenhuma em encarar o Vasco, fazer o que fez e conseguir se classificar. O problema é que não enfrentou o Vasco. O Vasco é outro. Ou vocês entendem o que é o Vasco, ou o Vasco não vai estar onde vai estar o ABC o ano que vem. O Vasco vai voltar. É bom entender o que é o Vasco. O que fizeram ontem não é Vasco. É isso, né, família? Pegando um gancho aí de dois influenciadores do Vasco, um é o Dieguinho, né? Eu tava vendo o pós-jogo e ele falou, porque ele tava lá cobrindo o Vasco e realmente falou que o Vasco parecia um teatro. O Vasco São Januário parecia um teatro, que as organizadas fizeram muita falta, a questão ali, né, das bandeiras, bateria, puxar as músicas, apoiar, então realmente isso prejudicou. Ele mesmo disse, se tivesse ali a torcida, o clima que costuma ter, o Vasco poderia sair classificado? Eu não sei, mas realmente foi um clima diferente. E também o Batman, né, da torcida, um parceiro, o Xande, também comentou sobre isso, falou que
São Januário não estava com aquele clima que realmente o Vasco precisa para conseguir os seus objetivos. E aí, vai na outra questão ali que o Vitor Sérgio Rodrigues falou. Eu sempre fui um torcedor que falei assim, cara, vai se transformar em SAF, é um clube que vai ser gerido agora de forma profissional, mas mesmo esses profissionais, eles podem cometer erro, faz parte. O Vasco não está isento de erro porque agora virou SAF, sempre pontuei isso aqui. E isso foi um grande erro. Tava até vendo aqui o de placa e eles falaram, pô, o Vasco se passasse agora era 2 milhões, se passasse depois na terceira fase, se eu não me engano, era 3, se de repente chegasse numa mais quarta, era 4 milhões. Então valeu a pena realmente aumentar o ingresso nesse momento decisivo, num jogo difícil, teria que ter um entendimento. Agora, eu não sei quem tomou essa decisão, lá a galera lá da 77, a parte lá de cima, ou foi uma decisão do CEO flamenguista, Luiz Melo. De quem foi a decisão? Porra, será que Barbieri, Abel Braga, Paulo Brax não participa desse tipo de decisão? Porque isso, cara, influencia diretamente no campo, no resultado do jogo. Então, exatamente, eu sempre fiquei no meu pé no chão. A única coisa que eu mudei durante o Vasco foi evoluindo foi o futebol apresentado, o trabalho do Maurício Barbieri, e isso não é uma partida que vai fazer eu esquecer. Precisa de reforço, tem que chegar mais opções, mas eu acho que o Vasco está caminhando sim para fazer um bom Campeonato Brasileiro. Ainda mais com os exemplos que a gente tem. Não tá ninguém voando baixo no Campeonato Brasileiro, não. Não tem ninguém voando baixo. A gente tem que olhar para os nossos vizinhos também. Corinthians saiu pro Ituano, São Paulo pro Água Santa, o Fluminense era um placar moral de 3-0 contra o Volta Redonda, o Internacional tá jogando nada, entre outros. Então dá sim pra gente competir, pelo menos é a minha forma de pensar, família vascaína. Eu vou ficando por aqui, tamo junto. É muito bom ser Vasco.